Oi, pessoal, a gente vai falar hoje um pouco sobre a prova de redação do Enem. Eu já havia feito 2 vídeos comentando algumas questões relacionadas à prova do Enem, mas nesse aqui nós vamos pensar de forma mais organizada sobre a estrutura do texto que é solicitado no Enem e vamos pensar sobre algumas estratégias de escrita. Já adianto, né, de antemão para vocês que o objetivo aqui não é dar uma receita. Eu sou contra ensinar receitas de texto, eu sou contra essa ideia de você pensar num modelo único de redação. Por outro lado, eu acho que para aqueles alunos, principalmente os que têm mais dificuldade de escrita, é preciso sim aprender uma estrutura, é preciso sim aprender um modelo, para que a partir desse modelo seja possível depois adquirir a própria autonomia e fazer um texto autoral, né? Um texto que tenha aí marcas de autoria e que seja um texto que represente o estilo e a individualidade do aluno. No entanto, aqueles alunos que ainda têm dificuldade de escrita, que ainda têm medo da escrita, muitas vezes um modelo ele acaba servindo como um caminho para construir essa redação, né? Muita gente tem muito medo de escrever, tem muito medo do processo de escrita. Então, ter um caminho, ter um norte, pode ajudar, inclusive, a romper esse medo. Coloquei aqui para abrir, né, uma citação do Pablo Neruda, que é um poeta do qual eu gosto muito, e que vai chamar a atenção para a gente justamente para essa ideia de que escrever é fácil. Quem foi alfabetizado sabe escrever. A questão é como é que você desenvolve essas ideias, de que forma você trabalha essas ideias para você conseguir construir um bom texto. Então, o primeiro caminho para ser um bom escritor é ser um bom leitor. Não há como ser um bom escritor sem ser um bom leitor. Eu preciso ler, eu preciso construir um repertório para que eu possa, a partir desse repertório, discutir, analisar de acordo com aquele tema que me foi proposto. Então, é impossível se preparar para o Enem treinando apenas a escrita, sem treinar a leitura. E essa leitura tem que ser uma leitura que vá além do senso comum, que vá além daqueles de manchetes de jornal, que vá além de posts de rede social. Eu preciso desenvolver um processo de leitura consistente que me permita compreender os fatos e me permita construir argumentos para quando eu vou fazer o meu texto. Então, esse é o primeiro caminho. Um bom escritor é um bom leitor. E para estudar, para fazer uma boa redação do Enem, eu tenho que praticar a escrita e eu tenho também que praticar a leitura. Esse é o pressuposto básico. Então, o que a gente que nós já sabemos a respeito da redação do Enem? Nós já sabemos que obrigatoriamente vai ser um texto dissertativo argumentativo. Isso já está dito no manual do Enem. Todos os anos, desde que o Enem foi criado, eles pedem um texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? Todos vocês já fizeram esses textos desse tipo em sala de aula. Um texto dissertativo argumentativo ele vai ser um texto marcado pela análise, pela explicação, pela interpretação e pela avaliação de uma determinada questão. Então, vocês vão receber um tema e vocês vão, diante desse tema, refletir sobre ele, analisar aquilo que foi colocado, explicar, interpretar, avaliar. E é preciso que, para desenvolver esse texto, você deixe claro qual é o seu ponto de vista, qual é o seu posicionamento. Quando a gente diz que a gente não deve escrever uma dissertação em primeira pessoa, usando o eu, não quer dizer que seja totalmente proibido, tá? Mas o recomendado numa dissertação é que você use terceira pessoa, é porque você vai produzir um discurso que é um discurso generalizante, que é um discurso que serve para qualquer interlocutor. Então, a ideia do texto dissertativo é apresentar uma ideia, é refletir sobre essa ideia, refletir sobre o tema, propor uma análise, uma discussão a respeito desse tema, como se fosse um posicionamento que é um posicionamento aceito por todo mundo. Então, o ideal é que você escreva em terceira pessoa ou posso usar a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular não é recomendado por ter esse caráter mais generalizante. Outra coisa importante, eu não vou ficar escrevendo no texto, na minha opinião, eu acho, vou falar sobre tal coisa, concluindo tal coisa, eu vou desenvolver esse texto
tendo uma progressão temática e apresentando essas ideias, apresentando argumentos que sustentem essas ideias e fazendo uma conclusão, que no caso do Enem, obrigatoriamente, essa conclusão precisa também apresentar uma proposta de intervenção. Então, eu tenho que pensar já no meu projeto de texto, como é que eu vou desenvolver esse texto para chegar a essa proposta de intervenção. Eu sempre enfatizo muito a importância de se ter um projeto de texto. Esse projeto de texto pode ser feito por escrito, tomando notas ali no rascunho, ou pode ser feito simplesmente mentalmente, mas eu preciso ter um projeto de texto antes de começar a escrever. Como eu vou começar esse texto? Qual é a tese que eu vou defender? Quais são os argumentos que eu vou apresentar para defender essa tese? Como é que eu vou concluir? Isso precisa ser pensado previamente, porque dessa forma você consegue garantir a coesão do seu texto, garantir a coerência do seu texto, garantir a progressão temática do seu texto. Então, é muito importante, não é perda de tempo fazer isso. A gente não pensa no texto enquanto a gente escreve, a gente planeja esse texto antes, faz um roteirinho, faz um projeto de texto, nem que seja apenas mentalmente. Depois a gente começa a escrever. Então, quando nós falamos, né, todo professor de redação fala isso para vocês, que um texto dissertativo, e a maior parte dos textos, né, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, não quer dizer que esse texto tem que ter 3 parágrafos. Isso não é a quantidade de parágrafos do texto, isso é a estrutura. Então, eu tenho um tema, diante desse tema, eu vou apresentar a minha tese, a minha ideia principal, que eu vou defender a partir desse tema. Eu vou apresentar argumentos que sustentem essa tese e eu vou fazer uma proposta de intervenção. Esse é o esquema do Enem. A quantidade de parágrafos, quem vai definir é você. Considerando que vocês têm ali 30 linhas para escrever, o que não é muita coisa, o ideal é que você faça um texto de 4, 5 parágrafos. Não mais que isso, porque você não tem espaço suficiente para fazer um texto maior que isso. Menor, dificilmente você vai conseguir tudo isso, apresentar uma tese, apresentar argumentos que sustentem essa tese e desenvolver uma conclusão. Então, normalmente, a gente sugere que o seu esquema de redação tenha 4 parágrafos, de 4 a 5 parágrafos. Um primeiro parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Não quer dizer que esse modelo seja obrigatório, mas ele é um modelo factível dentro das condições que vocês têm, do espaço que vocês têm, do tempo que vocês têm para escrever. Então, o que eu preciso obrigatoriamente no meu texto? Eu tenho um tema, dentro desse tema eu vou desenvolver uma tese, uma ideia principal a respeito desse tema. Eu vou apoiar essa tese em argumentos consistentes que sustentem essa minha tese, que sustentem essa minha ideia de forma coerente e coesa, e com isso eu vou ter uma unidade textual. Com isso, meu texto vai fazer sentido. A gente já sabe também, isso está dito no manual do Enem, que a prova vai ser um texto dissertativo argumentativo, que o tema desse texto vai ser de ordem social, científica, cultural ou política. Claro que isso é muito amplo, né? Dentro disso eu posso pedir temas os mais variados possíveis. Eu não tenho a intenção aqui de adivinhar o tema, e eu acho que o bom aluno, né, o aluno que tem um domínio da escrita, ele consegue escrever sobre qualquer tema. É claro que quando eu tenho um bom repertório de leitura sobre aquele tema, o texto flui melhor. Mas se eu sou uma pessoa que tem o hábito de leitura e de escrita, eu consigo desenvolver qualquer tema. No último ano, foi um tema de ordem cultural. A gente pensou, refletiu aí sobre a questão do cinema. De ordem política, tem demorado a cair, né, em função das questões políticas, das polêmicas que a gente tem vivido no país. Então, é bem provável que o tema seja um tema de caráter mais genérico, um tema mais geral, que não abra espaço para muito debate, que não abra espaço para muita polêmica, tá? O Enem obrigatoriamente pede que você apresente uma proposta de intervenção, que você sugira uma solução para o problema que está sendo tratado. Quanto à nota, a nota varia de 0 a 1000, são 2 corretores e a nota que vocês recebem é a média.
desses dois corretores. Se houver discrepância, vai para um terceiro corretor. E também vem escrito no manual que o texto tem que ter mais que 7 linhas e no máximo 30. É claro que com 7 linhas ninguém consegue fazer uma redação. 30 linhas é um tamanho razoável para você conseguir fazer um bom texto. Não pode passar, tá? Então é preciso também se organizar nessa questão do espaço para dar conta de desenvolver esse texto nas 30 linhas que a gente tem. O Enem tem 5 critérios de correção. Cada um desses critérios varia de 0 a 200, então a prova vale 1000. E a faixa de notas, ela varia de 40 em 40. Então, você pode tirar 0, pode tirar 40, pode tirar 80, vai variando até chegar no 200. Conforme os problemas que você vai apresentando, você vai perdendo de 40 em 40 pontos, tá? O primeiro critério de correção é o domínio da norma culta. Aqui vai entrar todo o seu conhecimento gramatical a respeito da língua. Ortografia, pontuação, acentuação, concordância verbal, regência verbal, uso de maiúsculas, de minúsculas, separação de sílabas. Então, todo o aspecto formal da língua, toda aquela parte que vocês estudam nas aulas de gramática, elas vão ser analisadas aqui. O segundo aspecto é a compreensão da proposta de redação. Então, eu tenho um tema, eu preciso compreender esse tema e ser capaz de desenvolver um texto dentro da estrutura dissertativa argumentativa sobre esse tema. O terceiro item é como eu faço isso, como eu faço esse desenvolvimento do texto. Então, eu compreendi a proposta de dissertação, eu estou ali fazendo um texto dentro dos critérios de um texto dissertativo argumentativo. Como é que eu seleciono, que eu relaciono, que eu organizo, eu interpreto as informações, os fatos para defender o meu ponto de vista. Então, aqui vai ser olhado realmente o seu trabalho argumentativo e aqui vai ser olhado o seu repertório de leitura. Como é que você traz, né, o seu repertório de leitura, como é que você traz o seu conhecimento para dentro do texto. O item 4, os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, é onde vai ser olhada a coesão, a ligação entre as partes do seu texto. Como é que você articula, como é que você liga as ideias do seu texto. Isso vai ser olhado aqui. E aí, por fim, o último elemento é elaborar uma proposta de solução para o problema abordado, respeitando os direitos humanos e a diversidade sociocultural. Então, independente do tema, não importa qual seja o tema, eu preciso, na minha redação, apresentar uma proposta, apresentar uma solução para aquele problema que foi colocado no tema. Então, essa é a estrutura, vai ser isso que vai ser olhado no seu texto para a correção. E aí a gente vai pensar, então, como fazer esses elementos, como explorar esses elementos dentro da minha redação. Então, no primeiro parágrafo, eu vou apresentar a minha tese. O que é a minha tese? É a ideia central que eu vou defender no texto. Essa tese ela tem que ser relacionada com o tema. Então, de que modo eu relaciono a minha ideia central ao tema que foi proposto. O tema vai estar na prova, né? O Enem sempre traz o tema em destaque, e uma coletânea curta de textos que vai te ajudar a ter uma noção daquele tema. É sempre muito importante que você vá além da coletânea, que você não faça a sua redação apenas calcado nas informações que estão ali na coletânea. O que são os argumentos? É a justificativa que eu vou trazer para o meu texto para defender a tese que eu coloquei. Então, é o momento em que eu vou apresentar os porquês. Por que eu acho isso? Então, por exemplo, a redação do ano passado era para vocês falarem sobre a questão do acesso ao cinema no Brasil. Então, a minha tese é que o acesso ao cinema no Brasil é importante porque a cultura é necessária para o desenvolvimento de um país. Então, nos argumentos, o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar o porquê. Por que eu acho que a cultura é necessária? Por que eu acho que ir ao cinema é importante? Lembrando, gente, que em tempos de polarização como esse que nós vivemos, em que tudo gera debate, discussão, opinião é diferente de argumento, tá? Não cabe aqui o eu acho, é a minha opinião. Isso não cabe. O que eu preciso é apresentar elementos que busquem a verdade, apresentar elementos que tenham uma conclusão lógica, tá? Que partam da lógica, que partam do conhecimento, não é o que eu acho.
é aquilo que eu tenho certeza, é aquilo que foi construído a partir de um conhecimento a respeito daquele assunto. E de que forma eu faço isso? Como é que eu posso sustentar essa minha argumentação? Eu posso trazer exemplos, posso trazer dados estatísticos que cabem muito bem e reforçam e embasam o sentido daquilo que eu estou falando. Posso apresentar resultados de pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos especializadas no assunto, que é o que a gente chama de argumentos históricos, né, desculpa, alusões históricas ao de baixo, é o que a gente chama de argumento de autoridade, tá? Então, essas citações funcionam como um argumento de autoridade, não fui eu quem disse, foi uma pessoa que estudou aquele assunto, é alguém que tem conhecimento sobre aquele assunto. As alusões históricas, elas tornam o texto muito interessante, você estabelecer relações entre diferentes momentos da história que combinem com aquele tema que está sendo tratado, fazer comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Aí vocês podem me perguntar, mas de onde eu vou tirar tudo isso na prova? Você pode tirar informações da coletânea, por exemplo, dados estatísticos, normalmente na coletânea eles apresentam alguma coisa, mas você vai tirar isso do seu conhecimento de mundo. E esse conhecimento de mundo, ele não se limita apenas à escola, tá? Você não precisa, eu vejo que hoje em dia há uma formação de alunos em redação, no sentido de ficar decorando citação de filósofo, de ficar decorando um vocabulário muito rebuscado, que torna o texto bastante artificial. Essas citações, esse repertório que você vai trazer é do seu conhecimento de mundo. Então, dependendo do tema, eu posso citar um filme, eu posso citar uma música, eu posso citar uma novela, posso citar uma série, posso citar uma história em quadrinhos, um livro que eu li, alguma coisa que eu estudei na aula de história, na aula de biologia, na aula de geografia, de sociologia, enfim, eu vou mobilizar o meu repertório, vou mobilizar o meu conhecimento sobre aquele assunto para construir a minha argumentação. Então, eu sou totalmente contra essa ideia de ficar decorando citações ou decorando palavras difíceis para mostrar um rebuscamento que fica falso dentro do texto. Então, esse conhecimento é o seu conhecimento de mundo, é o seu repertório de leitura que vai ser mobilizado para você construir o seu texto. Então, se a gente pensar num esquema, num esqueleto para a nossa redação, ele vai seguir isso aqui. Eu vou ter uma introdução, como eu tenho 30 linhas, uma introdução ali em torno de 7 linhas, tá? Não mais que isso, porque você não tem espaço para escrever muito. Também não acho que tenha necessidade de ficar contando linhas, tá? Isso vocês vão se organizar dentro aí da maneira como você monta o seu texto, inclusive do tamanho da sua letra, porque quem tem uma letra menor consegue escrever mais, né, do que quem tem uma letra maior. Mas essa introdução, então, é um momento ali em que você vai apresentar o tema, vai deixar claro qual é a sua tese e vai deixar claro para quem está lendo o seu texto o que é que você pensa sobre esse tema. Então, eu acho que o acesso ao cinema é importante, é necessário. Isso vai ser dito já na minha introdução. O desenvolvimento é o segundo parágrafo do texto, a partir do segundo parágrafo do texto, momento em que eu começo a apresentar os argumentos para defender aquilo que eu vinha falando. Então, por que eu penso isso? Como é que eu sustento essa tese? O que eu tenho ali para sustentar essa tese? O desenvolvimento ainda, o ideal é que eu faça pelo menos 2 parágrafos. Então, no primeiro parágrafo eu faço isso, no segundo parágrafo eu posso apresentar quais são as causas e as consequências dessa questão. Por que é que isso acontece? E aí o meu último parágrafo, pensando que o meu texto tem 4 parágrafos, seria a conclusão, o momento em que eu vou retomar aquilo que foi dito e vou apresentar intervenção. É muito importante também que vocês tenham clareza que essa proposta de intervenção ela não vai aparecer solta lá no final do texto. Eu lembrei que eu tenho que dar uma solução para o problema e eu vou colocar ali. Essa proposta de intervenção ela foi construída ao longo do texto, ela tem que vir sendo articulada para ser explicitada no final, mas ela já vem sendo apresentada e articulada ao longo do texto a partir da argumentação que você fez, a partir daquilo que você já apresentou nos parágrafos anteriores. Então,
Muitos alunos me fazem essa pergunta: como eu começo? O que eu faço para começar o meu texto? Essa é uma decisão que você vai tomar. Eu tenho várias possibilidades para fazer isso. Eu posso começar apresentando o tema, falando do assunto, deixando claro para o meu leitor qual é o assunto sobre o qual o meu texto vai falar. Eu posso começar fazendo uma abordagem histórica, historicamente refletindo sobre aquele tema para chegar no hoje. Eu posso usar uma imagem, uma metáfora, posso abrir meu texto com uma citação, com uma linguagem metafórica, com uma música, com um trecho de alguma coisa que tem uma linguagem figurada, que me permita introduzir aquele assunto. Posso começar citando um filósofo, citando um texto de literatura, citando um filme, citando uma série, posso começar fazendo essa citação. E posso fazer também a antecipação da conclusão, já pensando na proposta de intervenção que eu vou apresentar, começar meu texto articulando já isso. Claro que para fazer isso, precisa ter aquilo que eu disse para vocês no início, eu preciso ter um projeto de texto, eu preciso ter pensado sobre esse caminho previamente para tomar essa decisão. E eu preciso fazer o quê? Eu tenho que fazer um recorte dentro daquele tema, eu não consigo falar de tudo. Então, dentro daquele tema, qual é o meu recorte? O que é que eu vou abordar? Qual é o encaminhamento que eu vou dar para o meu texto? E é necessário que o meu texto tenha uma progressão, que as ideias estejam articuladas. Eu sempre brinco com os alunos, não dá para eu falar de abacaxi num parágrafo, falar da abobrinha no outro, e não estabelecer uma ligação entre o abacaxi e a abobrinha. Eu preciso ter essa ligação, eu preciso ter essa articulação das ideias para deixar claro qual é o posicionamento que eu vou trazer para o meu texto. O desenvolvimento vai ser o quê? A apresentação dos argumentos que sustentam a minha tese. Então, por que essa situação que está sendo apresentada é um problema? O que impede esse problema de ser resolvido? Eu preciso discutir isso ao longo do desenvolvimento do meu texto, ao longo de pelo menos esses 2 parágrafos que eu vou usar para desenvolver o texto. Para articular essas ideias, eu vou fazer uso dos conectivos, eu vou fazer uso das conjunções. Por isso, portanto, então, isso, desse modo, assim. Vou fazer uso daquelas conjunções que eu estudei, que são conjunções que servem para estabelecer a ligação entre as ideias, e com isso eu garanto a coesão do meu texto. E é muito importante que, ao longo desse desenvolvimento do tema, você aplique os conhecimentos que você tem de outras áreas. Então, aquilo que você conhece, aquilo que você já leu, aquilo que você já estudou na escola, em outras disciplinas, pode ser trazido para o seu texto para enriquecer e desenvolver aquilo que você está falando. E aí, a conclusão é o momento em que eu vou apresentar essa proposta de intervenção. Como eu disse para vocês, já articulada. Ela não surge do nada, ela vem articulada com aquilo que eu já vinha defendendo ao longo do texto. Então, o que é importante que eu tenha nessa conclusão? O que vai ser feito, qual é a minha proposta, como isso vai ser feito, quem é que vai fazer isso, para quem isso vai ser feito, e quem é que vai garantir o funcionamento e o cumprimento disso. É muito importante que você perceba que não tem um agente só responsável, o governo tem que fazer isso, é preciso se conscientizar de tal coisa. Isso é muito insuficiente, isso é muito vago para você defender uma proposta de intervenção. É importante que você deixe claro que seja uma proposta de intervenção consciente, crítica, que apresente questões que sejam viáveis, que sejam possíveis de serem colocadas em prática, que estejam articuladas com aquilo que foi falado ao longo do texto e que você deixe claro quais são os meios de realização dessa sua proposta, como é que isso vai ser feito e quem vai fazer isso. É muito importante também que você mostre mais de um agente, não é só o governo, não é só a escola, não é só a sociedade, é um conjunto. Como é que esse conjunto vai desenvolver isso que foi proposto? Que você pense em coisas possíveis, não coisas utópicas, nem coisas generalizantes, que sejam muito gerais, mas que não apontem uma solução para o problema. Então, você vai, nesse momento, fazer o quê? Exercer o seu papel de cidadão. Eu, enquanto cidadã, qual é a minha ação? O que eu posso fazer
Qual é a causa disso? Qual é a consequência? Pensando nessa diversidade sociocultural que a gente tem e pensando que existem diversos agentes envolvidos naquilo. Então, eu vou falar da família, eu vou falar da comunidade, eu vou falar da escola, eu vou falar do governo, eu vou falar da mídia, eu vou falar de ONGs. Claro que isso vai depender do tema, mas eu vou apresentar mais de um agente, mais de um responsável por aquilo que está sendo colocado. Aí eu trouxe para vocês um exemplo de uma redação nota 1000, com o tema do ano passado, tá? Essa redação foi publicada na mídia, nos jornais, para vocês verem que não tem nada demais aqui. Eu não preciso usar uma linguagem extremamente rebuscada, eu não preciso encher o meu texto de citação, mas eu preciso seguir essa proposta, apresentar o tema, apresentar os argumentos que sustentem esse tema e fazer uma proposta de intervenção. Então, esses termos que eu fui grifando em roxo são os conectivos, alguns conectivos que ela usa no texto para estabelecer a coesão. O que eu coloquei em vermelho é a tese dela. O que eu coloquei em azul são os argumentos que ela começa a apresentar. Então, ela começa o texto com uma oração concessiva. Embora a Constituição de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então vejam que aqui ela já estabelece a tese dela, falando ela porque a autora é uma mulher. Então, para ela, acesso à cultura é um direito, porém, esse direito não está sendo cumprido. Por que esse direito não está sendo cumprido? Porque os cinemas se concentram nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, e não se visa uma formação artística para a população mais pobre. Então, aqui ela já deixou claro qual é o pensamento dela. O que ela precisa fazer agora no desenvolvimento? Mostrar, provar que isso aqui que ela falou é correto, é verdadeiro. Ela segue. É relevante abordar, primeiramente, então ela já mostra um caminho que ela vai seguir. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, que reforça o que ela havia falado no parágrafo anterior, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, aqui ela deixa claro, ela reforça aquilo que ela havia dito no parágrafo anterior, de que essa população mais pobre não tem acesso ao cinema. Paralelo a isso, ela vai estabelecer a coesão aí e apresentar uma nova ideia. Vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano de uma família que uma família em condição de miserabilidade vive. E, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então, ela reforça a ideia de que essa população mais pobre, marginalizada, não tem acesso à cultura e não se sente pertencente a esses espaços de cultura, que são espaços da elite. E aí ela conclui: dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema, de baixo custo ou gratuitas, nas periferias brasileiras, por meio da inclusão
de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais, desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então vejam que ela apresenta 3 agentes: o Ministério da Economia, as instituições de ensino e os responsáveis, como fatores aí necessários para que se cumpra essa proposta de intervenção. Percebam que não é um texto com vocabulário extremamente rebuscado, é um texto com vocabulário comum, que vocês conseguem usar, e é um texto articulado, um texto que tem uma progressão. É isso que o Enem espera de vocês. Aí a gente vai pensar em alguns temas. Como eu disse para vocês, eu não tenho o objetivo de adivinhar o tema. Algumas vezes a gente acaba acertando, outras vezes não. O que tem acontecido no Enem é que os temas não têm sido aqueles temas polêmicos esperados, tá? Os outros vestibulares, sim, cobram temas polêmicos e bem atuais. O Enem tem ficado em temas mais gerais. No site do INEP, muitas vezes há algumas publicações relacionadas ao tema. Depois que acontece a prova, a gente acaba percebendo que ali no site do INEP eles haviam publicado alguma coisa que tem a ver com aquele tema. Então, vale a pena vocês acompanharem um pouquinho esse site do INEP. Aqui eu tirei algumas coisas, justamente que apareceram no site do INEP ou em algumas discussões em outros canais oficiais, tá? Então, a gente tem, por exemplo, um debate grande no Brasil sobre doação de sangue, sobre doação de órgãos, a respeito da legislação relacionada a isso. É um tema para vocês ficarem de olho. A questão do idoso no Brasil esse ano foi uma questão muito debatida, não só por questões de previdência social, mas a questão do abandono, a questão da responsabilidade familiar, a questão da alfabetização digital desse idoso. Então, a gente tem aí uma série de elementos para serem pensados. A tecnologia na educação, e aí não só por causa do EAD, mas pensando em diferentes recursos tecnológicos que podem ser usados como apoio para o ensino. A saúde mental é um tema de extrema relevância, um tema sobre o qual se falou muito esse ano, a questão da ansiedade, a questão da depressão. Há uma discussão de que a depressão é o mal do século XXI, então é um tema para vocês ficarem de olho, não caiu ainda nenhuma vez. A questão do analfabetismo funcional no Brasil, do acesso à educação no Brasil, do fato de que as pessoas concluem o ensino médio sem ter um repertório de leitura, sem serem capazes de ler e interpretar com clareza o texto. Os efeitos da violência urbana no Brasil, a gente tem tido muitos casos de violência urbana no Brasil, então é um tema possível de aparecer. A ideia do minimalismo versus o consumismo, nós vivemos hoje um debate sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente, sobre consumir apenas aquilo que é necessário, evitar os excessos. Uma discussão sobre automedicação, sobre vacinação, sobre sistema de saúde, tudo isso foi bastante falado esse ano. O homeschooling, que é essa possibilidade de você fazer o ensino em casa. Questões ambientais, descarte de lixo, maus tratos a animais e a questão da leitura. O governo federal lançou um projeto de leitura, um projeto de incentivo da família, incentivar o aluno, a criança a ler. E esse pode ser um tema possível de aparecer. Lembrando que esse ano tem 3 Enems, então a gente tem 3 temas para a prova. Tem o Enem online, tem o Enem presencial e tem o Enem das pessoas privadas de liberdade. Então, esses temas podem aparecer de diferentes maneiras. E boa prova para vocês. Percam o medo de estudar, de ler, de escrever e se preparem para essa prova, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, é uma prova. Se você se preparar, você tem condições de bem, e a nota da redação do Enem faz uma diferença enorme na nota final. Beijo para vocês, bom estudo e boa prova.